Todos me ouvem? Todos me veem? Algumas pessoas estão dizendo que não estão me escutando, outras estão dizendo que estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim? Todo mundo me escuta? Agora sim? Isabela ouve, Letícia está ouvindo. Ufa! Muito bem. Gente, vamos lá. Eu estava dizendo, algumas pessoas ouviram, outras não, então eu vou repetir. Mas, durante a apresentação, vocês vão ficar com o chat aberto. Eu não gosto muito de fechar o chat, eu gosto de ter vocês participando e de, né, vez ou outra, ver aí a opinião de vocês, mas eu vou pedir para quem tiver dúvida sobre o conteúdo, não mandar durante a apresentação para não correr o risco de eu acabar não vendo e, por isso, não conseguindo responder. Então, dei uma segurada aí na ansiedade. Eu vou, depois da apresentação, abrir espaço para as perguntas. Então, vão anotando aí no celular, no papel, em algum lugar, para vocês não esquecerem as dúvidas que surgir. Acho que agora todo mundo está me vendo, todo mundo está me escutando, né? O Webinar Jane é uma ferramenta muito boa para aulas ao vivo. Eu consigo colocar até 500 pessoas na sala e ele não cai, mas ele às vezes dá um probleminha aí em relação a som, imagem, de demorar um pouquinho para chegar. Então fiquem tranquilas, porque agora deve estar todo mundo me vendo e me ouvindo. Se alguém tiver algum problema durante a apresentação, me avisa, tá bom? Vamos começar? Gente, para começar, eu trouxe uma enquete aqui para vocês, que eu quero que vocês respondam. Eu vou colocar aí no chat, por favor, todo mundo responda. Quanto de 0 a 10 você quer se livrar da síndrome do ovário policístico? Quero que vocês respondam essa enquete para mim. Quanto de 0 a 10 é importante para vocês? Vocês querem, vocês estão dispostas, vocês estão empolgadas aí para se livrarem da síndrome do ovário policístico? Coloquem aqui para mim. Por enquanto, o 10 está ganhando, mas tem gente que está entre 6 e 9. Vamos lá. 6 e 9 está aumentando. Quero ver quem vai ganhar. De 6 a 9 ou 10? Como que está a motivação de vocês para se verem livres da síndrome do ovário policístico e de todos aqueles sintomas que a gente tanto odeia, né? Que a gente não gosta, a gente não quer. Respondam aí para mim. Eu não sei se para vocês aparece a resposta, né? Mas por enquanto aqui o 10 está ganhando de lavada. 95% das pessoas que estão aqui online, a gente está com quase 200 pessoas na sala. Então aí 10, né, nota 10 em motivação para se verem livres da síndrome do ovário policístico e dos seus sintomas. E uma ótima forma, né, da gente abrir, da gente começar a nossa aula. Que vocês mantenham essa empolgação e esse nível de energia até o final, combinado? Coloquem combinado aqui no chat para eu saber que vocês energia baleira. Combinado, combinado, combinado. Vamos lá, todo mundo aí concordando. Que ótimo. Gente, vamos começar então, tá? É o início aqui da revolução contra. O meu objetivo é fazer com que todo mundo conhecendo essa síndrome, né, sabendo o que realmente é a síndrome do ovário policístico, conseguindo identificar mas conseguir o que pode, o que não pode consumir para ajudar no controle e no tratamento da síndrome do ovário policístico e principalmente cuidando aí para que durante o dia a dia você tome as melhores decisões com relação à sua alimentação e à sua rotina síndrome do ovário policístico. O pessoal está dizendo que está travando o som, né? Gente, meu sinal aqui está super bom.
Vamos fazer o seguinte, gente, evitem escrever no chat, tá? Por enquanto, para ver se melhora a transmissão aqui para vocês. Eu vou desligar os meus aparelhos que estão conectados à internet para tentar também fazer com que para fazer com que toda a internet fique só pro webinário, tá bom? Quero. Desliga tudo. Tem o iPad da Manu em algum lugar aí. Gente, todos me ouvem? O pessoal está me escutando? Desliguei todos os meus aparelhos. Espero que agora melhore para vocês. Sem a imagem, sem a minha imagem, vocês escutam? Pessoal dizendo que está combinado. Agora, voltou para todo mundo? Combinado, combinado, combinado. Ótimo, acho que agora foi, né? Todo mundo aqui escutando, todo mundo vendo. Desliguei todos os aparelhos da minha casa, não tem mais nada aqui consumindo internet além do meu próprio computador. Então, acho que agora vai fluir melhor para vocês. Se acontecer de novo de cair ou de tiver algum problema, vocês me avisam, tá? Gente, vamos lá. Sejam bem-vindas, tá? Essa aula tem como intuito aí fazer com que vocês adquiram o máximo de conhecimento sobre a síndrome do ovário policístico e eu vou explicar para vocês os 8 passos definitivos para o controle da síndrome do ovário policístico. Então, eu fiz aqui os slides e eu montei a aula de forma que ela fique extremamente didática para que vocês consigam aprender realmente um passo a passo que vai ajudar no controle da síndrome do ovário policístico, que vai ajudar no controle dos sintomas da síndrome do ovário policístico, que vai ajudar vocês a terem mais energia, mais disposição, a serem mais ativas, a se sentirem bem consigo mesmas, a terem menos daqueles sintomas estéticos da SOP, como queda de cabelo, como acne, como problema de excesso de peso ou dificuldade para perder peso. Então, os 8 passos aí definitivos para o controle da SOP é a nossa meta para essa aula, para todo mundo aqui sair o melhor possível em relação ao conhecimento sobre a síndrome do ovário policístico e também o que fazer, né? O que sair daqui já aplicando para essa SOP ficar longe da gente. Pessoal, tá me ouvindo? Todo mundo aqui já tá me escutando, né? Gente, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sei que tem gente que está aqui na aula que já me acompanha faz tempo, que já vê as minhas redes sociais há bastante tempo, que acompanha a minha história. Eu falo bastante da minha própria história, né, no Facebook principalmente. Mas tem gente que está aqui pela primeira vez, né, que não sabe direito quem eu sou. Então eu queria que vocês me falassem, se vocês permitem, que eu conte aqui um pouquinho rapidinho da minha história. Coloquem que sim, né, no chat, por favor, para eu saber que está tudo ok com relação a isso. Quem já sabe a minha história, quem já sabe os detalhes aí do porquê eu estou aqui hoje, permite que eu conte para quem não me conhece um pouquinho da minha história e que conte aí um pouquinho de como é a minha relação com a síndrome do ovário policístico? Coloque que sim, que ok, que aí, pessoal concordando, legal. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Carol. Eu sou nutricionista materna infantil, especialista em síndrome do ovário policístico e saúde da mulher. E eu trabalho especificamente com mulheres que estão ou tentando engravidar, ou que são gestantes, ou que já são mães. E aí, ao longo da minha trajetória, eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico aos 14 anos, né? Então eu era bem novinha. E foi um diagnóstico, assim, super traumático. Eu já tinha vários dos sintomas, embora eu não conhecesse a SOP, eu não soubesse que eram sintomas da SOP, mas eu já tinha muito excesso de peso para minha idade, eu já tinha queda de cabelo muito grande, o meu rosto era lotado de espinha, eu tinha muito pelo no rosto, na região do queixo, do pescoço. Então, assim, estava meio que estampado na minha cara ali que existia alguma coisa de errado. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu já menstruava há 2 anos, a minha menstruação começou a falhar demais. E aí, o meu médico pediu um ultrassom abdominal. E nesse ultrassom foi diagnosticado que eu tinha vários cistos no ovário.
E aí, enquanto eu estava fazendo esse exame, eu perguntei para o médico que estava executando ali, né, o ultrassom, o que que aquilo significava, porque eu não entendia, né, o que que era síndrome do ovário policístico, o que que era ter cisto no ovário. E aí ele falou para mim, olha, muita coisa você já deve ter percebido. Então, fora os sintomas que estão estampados em você, existe também o ciclo menstrual irregular, que foi o que o seu médico até colocou aqui como hipótese diagnóstica, e a dificuldade para engravidar. E aí, eu, embora fosse muito nova, eu já era aquela pessoa que sonhava em ser mãe, né? Sempre criancinha brincando de boneca, dizendo que eu queria ser mãe, sendo mãe das minhas amigas. Então, assim, a minha relação com a maternidade sempre foi como um sonho. E aí, receber aquela notícia naquele dia foi extremamente triste, foi extremamente chocante para mim. E eu saí de lá, assim, super abalada. A minha mãe percebeu, né, que eu tava super estranha. Ela perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, olha, mãe, ele falou que eu tenho ovário policístico e isso significa que é por isso que eu tenho tanta espinha, que eu sou tão acima do peso. E ele falou que eu vou ter dificuldade para engravidar e que se eu um dia quiser ser mãe, eu vou ter que fazer um tratamento. E aí a minha mãe, eu não sei se ela levou aquilo como pouco caso ou se ela não quis me deixar pior do que eu tava, mas ela virou para mim e falou assim, olha, isso é tudo bobagem. Eu também tenho ovário policístico e você não tá aqui? A sua irmã não tá aqui? Eu tenho uma irmã mais velha. E aí aquilo não me saciou, aquilo não me confortou, eu continuei pensando naquilo por muito tempo, eu levei os exames para minha médica, ela confirmou o diagnóstico, de imediato ela me passou anticoncepcional, mesmo sendo virgem na época. E aí eu comecei a tomar o Diane 35, né? Quem aqui conhece o Diane 35? Coloca conheço aqui no chat. Quem tem mais ou menos a minha idade, né? Eu tenho 31 anos, então quem é mais ou menos da minha geração e teve a síndrome do ovário policístico diagnosticada aí cerca de 15, 16 anos atrás, provavelmente começou o tratamento com o Diane 35, que era um remédio, né, mais falado e que era aquele remédio típico para quem tem síndrome do ovário policístico. E aí eu comecei a tomar o Diane 35, usei ele por anos, e os sintomas de fato foram sumindo, né? Então meu cabelo melhorou, a minha pele também, depois que eu menstruei, começou a melhorar, os meus ciclos menstruais começaram a ficar regulares e tudo ficou bem, né? E aí sempre que eu ia nas consultas da minha médica, ela falava que estava tudo bem, eu fazia os exames, estava tudo normal, e aquilo para mim acabou passando como se não fosse mais um problema, mas o não engravidar acabou ficando muito marcado em mim. E aí eu, né, passei um tempo, na verdade, eu conheci o Luiz, que hoje é meu marido, e eu lembro que eu falei para ele, olha, se você quiser ser pai, talvez eu não seja a mulher perfeita para você, porque eu não posso engravidar, e se eu for engravidar um dia vai ter que ser por tratamento e tal. E aí ele nunca ligou muito para isso, ele sempre achou aquilo meio que uma bobagem, mas aquilo ficou marcado em mim. Nessa época que eu conheci o Luiz, eu já tava terminando ali a faculdade, né? Já estava, inclusive, terminando a segunda faculdade, eu já era formada em nutrição e já estava terminando a educação física. Quem não sabe, eu também sou personal, embora eu não divulgue muito. E aí eu estava terminando a faculdade, já estava tendo uma alimentação super certinha. Na faculdade de nutrição, eu estudei muito sobre o papel da alimentação na parte hormonal. Então, mesmo que às cegas, eu já fui moldando a minha dieta, mudando os meus hábitos alimentares e transformando, na verdade, né, o meu dia a dia em um dia a dia mais saudável. Comecei a fazer atividade física e tudo mais. E aí, quando eu estava com os meus 24, 25 anos, eu estava no auge do meu melhor corpo. Estava com o corpo definido, bonito, me sentindo confortável e todos aqueles sintomas da síndrome do ovário policístico bem distantes de mim. Só que eu achando que eu não podia engravidar. E aí eu casei com o Luiz, eu tava com 26 anos, né, quase 27, e 3 meses depois eu descobri que eu tava grávida da minha primeira filha. Então, assim, para mim, a descoberta da gestação foi uma surpresa enorme, porque quando eu acabei falhando na cartela do anticoncepcional e a minha menstruação não desceu, para mim aquilo era o sintoma da síndrome do ovário policístico, né? Para mim, não tomar anticoncepcional era sinônimo de não menstruar. Só que enquanto eu fui tomando anticoncepcional por todos esses anos, eu fui me cuidando, eu fui mudando a minha alimentação, eu fui diminuindo o peso. E aí, por conta disso, eu acabei controlando a síndrome, consegui me livrar de todos os sintomas, o meu cabelo voltou a crescer, os meus pelos diminuíram. Depois eu acabei fazendo, né, um tratamento também para eliminar o que tinha sobrado e não voltaram a crescer e eu tive a minha primeira filha. 8 meses depois eu voltei no meu ginecologista e eu falei, olha, doutor, eu tenho síndrome do ovário policístico e enquanto eu estiver amamentando eu não vou poder usar o anticoncepcional.
como é que eu vou controlar isso, né? Eu não quero voltar a ter pelo no rosto, eu não quero voltar a ganhar peso, eu não quero voltar a conviver com aqueles sintomas. E aí, ele, muito sábio, virou para mim e falou assim: olha, Carol, a única coisa que você precisa fazer, que é cuidar do seu filho, cuidar de você, do seu resguardo, né, que eram uns 40 dias depois do parto, volta a fazer atividade física, perde o peso que você ganhou na gestação e volta a fazer o que você estava fazendo antes, que era comer direitinho e fazer atividade física. Eu não acreditei muito nisso. Eu tentei tomar o anticoncepcional, né, com um hormônio único, que é o permitido durante a amamentação, mas de fato não deu certo para mim. O meu ciclo ficou todo bagunçado. Eu fiquei por semanas menstruada, acabei desencanando daquilo. E, por fim, eu me rendi à parte natural da coisa, que foi ficar sem nenhum remédio. E 8 meses depois eu engravidei do meu segundo filho, que é o Tintim. E vocês devem saber, né, que em minha campanha aí na rede social, ele é o nosso modelo dos memes. Toda quinta-feira de manhã ele tá lá no nosso Instagram, fazendo o pessoal dar risada. Então, assim, eu tive a síndrome do ovário policístico, eu ainda tenho a síndrome do ovário policístico, tanto que depois do nascimento do Vinícius, que é o Tintim, eu acabei me descuidando um pouco, eu ganhei muito peso na gestação dele, eu não consegui perder tudo ainda. Alguns dos sintomas voltaram, meu ciclo voltou a ficar irregular e hoje eu estou voltando para o tratamento, que é a dieta e a atividade física. Então, como que eu controlo os sintomas da síndrome do ovário policístico? Como que eu pretendo, de hoje em diante, me ver livre da síndrome do ovário policístico até a minha, né, até o fim aí das minhas menstruações? Através da alimentação e da atividade física. E foi aí que eu comecei a cuidar das meninas que também têm síndrome do ovário policístico. E eu acabei tendo um amor muito grande por vocês e por essa área, porque eu percebo quantas mulheres sofrem por terem SOP, o quantas mulheres que querem engravidar veem problema em engravidar, tendo síndrome do ovário policístico, o quanto elas desacreditam que isso é possível, tendo a SOP, e eu acabei comprando essa briga, né? Eu falei assim, gente, não é possível que, né, em pleno 2018 as pessoas ainda achem que anticoncepcional trata a SOP. Não é possível que em pleno 2018 as mulheres ainda acreditem que elas precisam fazer fertilização e inseminação para serem mães. Eu ainda não consigo acreditar que em pleno 2018 os médicos manipulam, né, esse problema hormonal de forma a fazer com que a gente gaste um dinheiro absurdo e ainda perca a saúde achando que está controlando, achando que está fazendo algo benéfico para a nossa saúde. E é por isso que eu estou aqui hoje, né? Eu tenho trabalhado com a SOP faz mais ou menos 6 meses. Eu já atendia muita menina com síndrome do ovário policístico no consultório, mas não era o meu principal foco, né? O meu principal foco era tentante, gestante, mamãe e emagrecimento. E aí, quando eu comecei, quando eu tive o Vinícius, que os sintomas começaram a voltar, que eu comecei a pesquisar, estudar mais a fundo, eu falei, não, é isso que eu quero para mim, é esse público que eu quero ajudar, são essas pessoas que eu quero beneficiar de alguma forma, e o meu trabalho a partir de hoje vai ser esse. E aí, eu provavelmente cheguei aí ou na timeline no Facebook ou no Instagram de vocês, e a gente está aqui hoje para falar, então, um pouquinho disso, tá? Então, essa é um pouquinho da minha história, né? Por que eu trabalho com síndrome do ovário policístico, como foi o meu diagnóstico, como eu sofri, né? Então, se tem uma coisa para falar para vocês hoje, é que eu sei o que vocês estão passando, né? Eu sei o quanto difícil é. Gente, eu lembro quando eu comecei a namorar, que eu não deixava o meu marido passar a mão no meu rosto. Eu morria de vergonha dele passar a mão no meu rosto, principalmente aqui nas laterais e na parte de baixo aqui do pescoço, porque eu tinha provavelmente mais barba do que ele, né? Quantas e quantas vezes eu acabava fazendo penteados milaborantes para esconder um pouco a minha cabeça, tipo, né, o meu couro cabeludo que ficava aparecendo. Quantas e quantas vezes eu pensei em não ir para uma festa ou para um evento, porque a minha pele estava completamente manchada, cheia de espinha, cheia de acne. Como foi difícil para mim controlar meu peso, né? Como foi difícil entender o meu corpo e entender o que realmente me fazia bem ou mal e por que eu tinha tanta dificuldade em perder peso, mesmo seguindo uma dieta pobre em calorias. O que as pessoas ao meu redor comiam e se eu comesse metade do que elas estavam comendo, eu engordava muito mais do que elas. Então eu sei o que cada uma de vocês que está aqui hoje provavelmente está sentindo. Eu entendo o que cada uma de vocês está fazendo, né? O que vocês estão, como vocês estão se relacionando com isso, e eu sei o quanto sofrido é ter a síndrome do ovário policístico não controlada. E também o quanto difícil é ter essa síndrome do ovário policístico controlada através da medicação, né? Eu já tomei remédio que causava muita dor abdominal, eu já tomei remédio que me causava muita diarreia, eu já tomei remédio que me dava dor de cabeça.
O próprio anticoncepcional me dava enxaqueca. Então, seja, né, pelos sintomas ali estéticos que nos incomodam, seja pelo nosso mal-estar físico através da medicação, eu sei o quanto é dolorido e eu sei o que vocês, né, o que a maioria daqui sente por conta disso. E hoje eu vou ensinar vocês a se verem livres disso, né? Eu quero ensinar vocês aí a como conseguirem controlar da mesma forma que eu controlei todos esses sintomas e vocês poderem olhar no espelho e se gostarem, vocês sonharem em serem mães, se é o objetivo de vocês. Coloca aqui no chat para mim quem tem SOP e quer ser mãe. Quem de vocês tem o desejo, além de controlar os sintomas, de se ver livre, né, dos percalços aí da SOP, quem também tem o desejo de ser mãe? Quem quer gerar um bebê? Tem bastante gente, né? A Glenda falando que quem não conhece a Carol, eu sou 10. Obrigada, Glenda. A Glenda tá no gestar, né, Glenda? Então, ó, tem bastante gente que quer ser mãe, mas, ó, se você tá aqui, tem síndrome do ovário policístico e não quer ser mãe, tá tudo bem também, né? Eu tenho certeza que você também quer controlar os seus hormônios de forma natural. Eu também tenho certeza que você quer ter uma vida mais saudável, que você quer ter mais disposição, que você não quer ser tão viciado em doce, que você quer ter uma aparência mais bonita, que você quer se sentir bem com você mesma. Então, o que eu vou falar aqui hoje não é específico para quem quer engravidar, serve tanto para quem quer ter filhos, como também para quem só quer controlar, então, os sintomas da síndrome do ovário policístico, tá bom? Agora que todo mundo já me conhece, né, conhece um pouquinho da minha história, a gente vai para o primeiro passo. Então, lembra que eu falei para vocês que eu vou falar os 8 passos que vocês precisam saber para conseguirem controlar a síndrome do ovário policístico. E o primeiro passo é entender o que é a síndrome do ovário policístico. Tem muita gente que sequer sabe qual é o significado dessas 3 letrinhas que apavoram tanto, né? Então, se você é uma dessas pessoas, fica tranquila, porque você vai sair daqui sabendo o que é esse raio dessa síndrome do ovário policístico. Dentre as causas de infertilidade, uma das mais comuns, infelizmente, é associada à disfunção de ovulação, e essa disfunção de ovulação é causada pelas alterações hormonais, a resistência à insulina, o ganho de peso, problemas relacionados à síndrome do ovário policístico. O que muita gente confunde, meninas? Síndrome do ovário policístico. Por ter a palavra ovário no nome, muita gente remete a SOP a um problema ginecológico. E aí procura ajuda de um ginecologista. O que muita gente não conhece ou desconhece é que a síndrome do ovário policístico é uma disfunção hormonal. Ou seja, existem alterações dos hormônios e essas alterações hormonais é que causam os cistos ovarianos. Então, a síndrome do ovário policístico é uma síndrome de característica hormonal e ela deve ser tratada, ela deve ser monitorada tanto por uma nutri, como eu, né, que cuida da alimentação e que ajuda no controle hormonal através do que a gente come, como também com um endocrinologista. A maior parte dos ginecologistas não tem conhecimento suficiente para fazer o diagnóstico e o tratamento da síndrome do ovário policístico. E esse acaba sendo aí talvez um dos primeiros ou até dos principais problemas das pessoas com SOP. Né? Elas recorrem ao ginecologista, o ginecologista aprendeu na faculdade e na vivência dele que o que a pessoa precisa é o anticoncepcional, passa o anticoncepcional, se livra dos sintomas, mas não foi lá na raiz do problema resolver a questão, né? Não foi lá no problema efetivamente para ver o que estava acontecendo e o que precisava ser mudado. Então, a síndrome do ovário policístico é uma doença, é um distúrbio hormonal. Tem muita gente, e eu fiquei assim impressionada, né, na quantidade de meninas jovens, de mulheres jovens, que vieram falar comigo depois da minha última aula sobre SOP, dizendo que eu tirei delas um sentimento muito ruim que elas tinham, porque elas acreditavam que elas teriam que tirar os ovários, que elas estavam pensando em fazer cirurgia de retirada dos ovários para se verem livres dos sintomas, porque elas não aguentavam mais conviver com os sintomas. E aí, depois da aula, elas entenderam que tirando os ovários ou tirando, né, o nosso útero não vai resolver o problema, porque o ovário, gente, ele não é o causador, ele é o pobre coitado que sofre a consequência. O problema da SOP, a gente até vai falar daqui a pouquinho, gira em torno do funcionamento da insulina, que é um hormônio completamente relacionado ao que a gente come.
E o ovário, ele só fica policístico, ele só fica com formação de vários cistos por conta de um problema lá no começo da cadeia, na insulina. Então, o ovário, ele não é o problema e não é ele que precisa da solução, tá? O ovário, ele só sofre as consequências, ele só é uma das formas da gente ter o diagnóstico. Tem mulheres que possuem síndrome do ovário policístico, mas que sequer têm cisto no ovário, né? Elas fazem ultrassom e o ovário não tem cisto nenhum, mas elas têm a síndrome. Então, não olhem com maus olhos para os seus ovários, tá bom, meninas? Os ovários, eles não são os causadores, eles não são o culpados da síndrome do ovário policístico, embora exista a palavra ovário aí no nome da doença. Gente, não fiquem preocupadas em anotar, nem tirar foto, print dos slides, porque no final eu vou disponibilizar para quem estiver aqui online, tá? Então, fica comigo até o final, vocês vão receber o material em PDF para vocês conseguirem baixar e conseguirem aí as informações que estão nos slides. Eu não costumo seguir muito o slide, mas vocês vão ter acesso a eles depois. Como que a dieta ajuda, né? A dieta ajuda porque ela controla os picos de glicemia. E a glicemia, para quem não sabe, é o açúcar que está lá na nossa corrente sanguínea. Então, toda vez que a gente consome um carboidrato, esse carboidrato ele é convertido em glicose, que é o nosso açúcar mais disponível, que está lá na nossa corrente sanguínea, para fazer a gente ter energia. E toda vez que a gente libera uma quantidade alta de glicose na corrente sanguínea ou de açúcar, o nosso corpo responde a isso liberando insulina, que é um hormônio que vai transportar a glicose que está na corrente sanguínea para dentro da célula. Como que é isso? Imagine que a insulina é como se fosse um táxi, que leva um passageiro de um lugar para o outro. Então, o táxi vai lá, pega o passageiro, depois leva esse passageiro para o destino final e volta para pegar um outro passageiro. A insulina faz exatamente isso. Ela vai lá, pega a glicose, leva essa glicose para dentro da célula, que é o destino dela, e aí volta para pegar outra molécula de glicose e transportar para uma nova célula. Nas pessoas com síndrome do ovário policístico, nas mulheres com SOP, essa insulina não funciona da forma como deveria. Ou seja, você tem o passageiro, que é a glicose, que é o açúcar, você tem o lugar para onde ele tem que ir, que é a célula, para gerar energia, você tem o táxi, que faz o transporte do passageiro, só que esse táxi está com as 4 portas fechadas. E aí o passageiro não consegue entrar dentro do táxi para ser transportado. O que vai acontecer? Esse passageiro vai ficar disponível lá. Ele não vai conseguir chegar onde ele deveria chegar. Então, a sua glicose, ela fica na corrente sanguínea circulando, porque ela não conseguiu efetivamente entrar dentro da célula. O que acontece com a mulher quando acontece isso? Ela fica sem energia, ela fica indisposta, ela se sente cansada, ela não consegue desempenhar as atividades dela, ela se sente com preguiça. Então, muita gente fala, nossa, eu tenho preguiça. Não é preguiça, é realmente uma indisposição, é realmente uma falta de energia, porque a glicose não está chegando onde deveria chegar, que é o destino final dela ali na célula, para ser convertida em energia e dar energia para o nosso corpo. Só que a coisa não para aí, o problema não para aí. Além dessa glicose não chegar na célula para gerar energia, essa glicose ela também fica disponível na corrente sanguínea. Ela fica lá circulando. E o que acontece quando a glicose fica circulando? Ela disponibiliza, ela avisa o nosso cérebro, ela sinaliza para o nosso cérebro que está sobrando energia. Olha que contraditório. Falta energia lá dentro da célula, falta glicose para gerar energia, só que na sua corrente sanguínea a glicose está circulando livremente. Como que o seu corpo vai responder a isso? Acumulando glicose em forma de gordura. E é por isso que a mulher com síndrome do ovário policístico tem dificuldade em perder peso e facilidade em ganhar gordura, porque ela não consegue metabolizar a glicose, o carboidrato ou o açúcar da forma como ela deveria metabolizar. Esse substrato, né, esse nutriente fica disponível na corrente sanguínea, é acumulado no nosso corpo, porque o nosso corpo entende que ele está em excesso, e, ao contrário disso, a pessoa está totalmente sem energia, apática, não consegue desempenhar as atividades que ela faz no dia a dia, não tem pique para fazer atividade física. Então, isso é bem ruim, né? Então, quem sabe aí, quem sofre de indisposição, quem quer todo dia levantar de manhã para ir para academia e não consegue, sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso é ruim, né? E a explicação está aí, na nossa resistência à insulina, que acomete mais de 80% das mulheres com síndrome do ovário policístico.
Então, percebam que a origem do problema da síndrome do ovário policístico começa na insulina. Então, a insulina normalmente é o primeiro hormônio que acaba sendo alterado, que acaba sendo modificado na condição da SOP, e acaba isso fazendo com que existam outros sintomas decorrentes dele, tá? Passo 2 para você se ver livre da síndrome do ovário policístico é identificar qual é seu fenótipo. É você entender, dentro de todos os sintomas e todas as pessoas que têm síndrome do ovário policístico, qual que você se encaixa. A imagem talvez não chegue perfeita para vocês, mas lembrem que eu vou disponibilizar o slide, tá? Eu coloquei aqui os 4 tipos de fenótipos mais comuns da síndrome do ovário policístico. Quem está no Gestar Clube, quem está nos grupos de síndrome do ovário policístico que eu tenho no WhatsApp, já viu essa imagem, né? Porque normalmente é o primeiro desafio que eu coloco para as pessoas, para elas ali se identificarem e saberem qual que é o fenótipo delas. O fenótipo A é aquela mulher que apresenta o hiperandrogenismo, ou seja, tem aumento dos hormônios masculinos e queda dos hormônios femininos. Quando ela faz o exame de sangue, aparecem essas alterações. Além disso, ela tem disfunção ovulatória. É aquela mulher que menstrua às vezes a cada 28 dias, às vezes a cada 45 dias, ou às vezes não menstrua, fica por meses sem ter ciclos menstruais. E tem critérios ultrassonográficos, ou seja, quando ela faz o exame, né, do ultrassom transvaginal ou abdominal, é possível ver formações de cistos nos ovários dela. A gente brinca que o fenótipo A é a SOP de livro, é aquela mulher que tem todos os sintomas. Tem o aumento dos hormônios, tem a disfunção ovulatória e também tem a presença de cistos no ultrassom. Só que existem mais 3 outros fenótipos. O fenótipo B, por exemplo, é aquela pessoa que tem as alterações hormonais quando faz exame de sangue, tem a disfunção ovulatória ou ciclo menstrual irregular, mas quando ela faz ultrassom, o ovário dela não apresenta cisto. Então, ela não tem o que é chamado, né, de critérios ultrassonográficos. Os médicos acabam usando o termo de que o ovário está limpo, ou seja, não há formação de cistos no ovário dessa mulher. Você fazer o ultrassom transvaginal ou abdominal e não ter presença de cistos, quer dizer que você está livre da síndrome do ovário policístico? Não, porque você ainda assim pode ter alterações nos hormônios, diagnosticadas pelos exames de sangue, e pode ter também alterações no seu ciclo menstrual. O fenótipo C é aquela pessoa que tem alteração hormonal, então tem aumento dos hormônios masculinos e diminuição dos femininos. Quando faz ultrassom, tem a presença dos cistos no ovário, só que elas são ovulatórias. Ou seja, mesmo tendo cisto, ela menstrua regularmente. O ciclo menstrual dela é regular. Quer dizer, então, que se o seu ciclo menstrual é regular, você está livre da síndrome do ovário policístico? Não, porque você pode ter ainda os critérios dos hormônios alterados e também critérios ultrassonográficos ou a presença de cistos no seu ovário. E, por fim, o fenótipo D, que é o 4º fenótipo, ele apresenta a disfunção ovulatória, ou seja, ciclo menstrual irregular ou até menstruação, né, ciclos ovulatórios, mas sem a presença da ovulação, e também apresenta cistos no ovário, mas quando ela faz o exame de sangue, os hormônios estão normais. Então, essa pessoa que faz o exame de sangue, os hormônios estão normais, tanto os masculinos quanto os femininos, mas ela tem a presença dos cistos e também a alteração, né, da disfunção ovulatória, ela é sim diagnosticada com a síndrome do ovário policístico. Então, meninas, entendam que não é pela ausência de um dos sintomas que a síndrome do ovário policístico está controlada ou que ela simplesmente desapareceu, né? Não, a SOP está lá, ela continua existindo, a pessoa continua sendo portadora da síndrome, continua sendo para sempre, na verdade, porque essa síndrome ela não acaba, ela não termina, você não consegue a cura, mas você consegue o controle. E desses 4 critérios, né, desses 4 sintomas, na verdade, da SOP, sempre que a mulher apresenta 2 deles, ela é considerada como portadora da síndrome do ovário policístico. Ou seja, dos 4, você só precisa ter 2 dos sintomas para, então, ser diagnosticada como portadora. Eu coloco aqui, depois vocês vão receber os slides, tá? O que diferencia um fenótipo do outro, mas é o que eu acabei de falar sobre os tipos de sintoma. E, para todos eles, a dieta com restrição de carboidrato, a dieta low carb, a dieta funcional, é a melhor dieta para o controle e para adequação aí dos hormônios, tá? A gente vai falar, então, do terceiro passo. Ó, gente. Eu vou falar 8 passos, a gente já está no terceiro.
O terceiro passo para você conseguir ter o controle da síndrome do ovário policístico é você saber quais exames você deve fazer e exigir que esses exames sejam feitos. Por que eu falo isso? A gente sabe, né, que infelizmente no mundo que a gente vive hoje, o nosso dinheiro fala muito mais alto, né? E a maior parte das pacientes que eu atendo no meu consultório são pacientes, eu não atendo por convênio, mas elas procuram profissionais médicos do convênio. E esses profissionais, infelizmente, eles são cobrados em relação ao número de exames que eles pedem. Então, hoje em dia, a maior parte dos convênios faz um controle minucioso de quais são os médicos que solicitam os exames mais caros ou a maior quantidade de exames. Então, acontece o absurdo dos médicos hoje não pedirem os exames que precisam pedir, de acabarem negligenciando parte dos exames que são importantes para o diagnóstico tanto da SOP como de várias outras doenças, porque eles não querem ser cobrados em relação a isso. Então, eles não querem que o convênio fique no pé deles, eles não querem se queimar, entre aspas, né, com o convênio, e eles acabam não pedindo. Vocês tendo conhecimento de quais são os exames importantes, quais são os exames que vocês devem fazer, ajuda muito a vocês exigirem que esses exames sejam feitos. Então, é de extrema importância vocês terem o conhecimento, né, de quais são os exames necessários, o que vocês precisam realmente fazer, quais são os exames que devem ser feitos e que vocês exijam do médico que acompanhe vocês que esses exames sejam realmente realizados. Né? Então, o primeiro passo é ter conhecimento deles. Para o diagnóstico da SOP, existem vários exames que devem ser feitos. O médico precisa observar os critérios clínicos, que são os sintomas que a gente consegue ver, né, entre eles a menstruação irregular, a obesidade, a dificuldade em engravidar, acne, queda de cabelo, manchas escuras. A mancha escura é um dos principais sintomas da resistência à insulina. Quando a resistência à insulina já está muito agravada, a nossa pele acaba tendo manchas, principalmente na região de pescoço, na região de axila, cotovelo, dobras e articulações de forma geral. E aí, esse aumento da insulina causa essas manchas que acabam sendo incontroláveis, né? Você acaba passando cremes, tentando ali melhorar de uma forma estética, mas acaba não tendo muito efeito. O controle da insulina faz essas manchas desaparecerem. Então, se a mancha escura para você é uma dificuldade, é um sintoma que te incomoda, é algo que você quer melhorar, o controle dos seus níveis de insulina faz com que essas manchas desapareçam da mesma forma que elas apareceram, tá? Além disso, aparecimento de pelos em locais onde normalmente é visto no homem, né? Então, mulheres acabam tendo presença de pelo, como eu falei no início, né? Aqui na lateral do rosto, na região do pescoço, na região do queixo. Algumas mulheres têm também na região do peito, né? Peitoral, e do bumbum, né? Critério bem masculino, onde normalmente os homens têm o aumento do pelo. A queda de cabelo, acne, que era o que eu estava falando antes. Os exames clínicos, né? Vamos lá para a parte importante. Quais são os exames que você deve exigir que o seu médico faça? Em primeiro lugar, é o ultrassom, né? Todo médico acaba pedindo ultrassom porque já é meio de praxe, já é o hábito deles. Mas além do ultrassom, também existem aqueles exames que a gente vê através do sangue. E o primeiro, e o que eu acho que é super negligenciado, é a curva glicêmica. Responde aqui para mim no chat quem já fez curva glicêmica. Coloca para mim, eu já fiz curva glicêmica. Não coloca só eu não, porque as perguntas se misturam e a gente acaba não identificando as respostas. Mas quem aqui já fez curva glicêmica? Coloca no chat, eu já fiz curva glicêmica. A curva glicêmica é um exame que vocês vão em jejum para o laboratório, daí lá vocês tomam uma solução de glicose. Essa solução, ela tem em torno de 120 a 150 miligramas, né, de glicose. Você ingere essa solução e aí depois você acaba coletando sangue a cada 30 minutos para saber a quantidade de glicose e a quantidade de insulina que você tem na sua corrente sanguínea. A curva glicêmica eu vejo no meu consultório que é o exame mais negligenciado pelos médicos. Por quê? É um exame caro. Por quê? É um exame que leva tempo para fazer. Por que é caro? A pessoa fica pelo menos 2 horas no laboratório. Né? Ela fica coletando sangue a cada 30 minutos. É um exame demorado, leva tempo. Normalmente, os laboratórios têm de 2 a no máximo 3 lugares, né, para as pessoas
se acomodarem, então demora para ser agendado, mas é um exame imprescindível para quem tem a síndrome do ovário policístico, porque é através dele que a gente consegue ver se você tem ou não a resistência à insulina. Muitas mulheres com síndrome do ovário policístico, quando fazem o exame de sangue, tem a glicose normal, que é a glicemia, tem a insulina normal em jejum, então a insulina acaba ficando baixa, até porque a nossa referência de insulina é muito grande, é muito abrangente. Só que, quando você faz a curva glicêmica, você descobre que ou você não produz insulina suficiente, e por isso você está com dificuldade em fazer aquele açúcar, aquela glicose ou aquele carboidrato entrar dentro da célula, ou você está produzindo uma insulina que é ineficiente. Ou seja, você produz a insulina adequada, só que por consequência você acaba fazendo com que essa insulina não faça o papel dela. Ela não consegue se ligar na glicose e levar a glicose, o açúcar, o carboidrato para dentro da célula. E infelizmente a gente só tem a curva glicêmica para ter esse diagnóstico. Então, mulheres, né, meninas que estão me assistindo, se vocês nunca fizeram a curva glicêmica, o médico de vocês nunca solicitou, exija a curva glicêmica para saber se vocês têm ou não algum grau de resistência à insulina. E que ponto você tem ali uma dificuldade ou uma deficiência na sua utilização da insulina, tá? Outro critério é o ROMA. O índice ROMA também é feito, né, através do nosso exame de sangue. O LH, junto com o FSH, então também é muito comum em mulheres com SOP o FSH da normal, o LH da normal, só que a relação entre eles não estar boa. Critério para síndrome do ovário policístico não é alteração pura do hormônio, é uma desproporção entre os dois hormônios, tá? Então, os dois devem ser avaliados e comparados entre um e outro. O T3, o T4 livre, o TSH, são hormônios da tireoide que podem apresentar alteração. E para quem não sabe, meninas, problemas de tireoide, hipotireoidismo, tireoidismo de Hashimoto, eles são critérios clínicos também para síndrome do ovário policístico. Então, muita mulher com síndrome do ovário policístico acaba tendo, em algum momento da vida, alguma alteração com relação à tireoide. Eles são bem relacionados, tá? A curva da insulina você faz junto com a curva glicêmica, não são dois exames separados, não, tá? Os dois levam aí 120 minutos, que são 4 coletas a cada 30 minutos. E a testosterona livre, que é o hormônio que muito aumenta, né, quando a gente tem síndrome do ovário policístico. E aí, uma das dúvidas que as meninas acabam me mandando muito, né, nos grupos de desafio e nos outros grupos, é sobre a testosterona. Poxa, Nutri, se a testosterona tá alta, por que que eu acabo tendo queda de libido? Por que que eu acabo tendo menos força? Por que que eu não tenho disposição? A testosterona deveria aumentar tudo isso. Só que a testosterona da síndrome do ovário policístico não é a testosterona do homem. É uma testosterona que ela não é convertida em um composto chamado dihidrotestosterona, ou seja, uma testosterona mais funcional. A gente tem a testosterona alta, mas não é uma testosterona que o nosso corpo se aproveita. Não é uma testosterona que vai fazer com que a gente tenha mais energia, mais força, mais libido, tá bom? A Carol fez uma pergunta interessante aqui, né? Ela perguntou, e quando os hormônios estão regulados? Carol, foi o que eu falei antes. Dos 4 sintomas, você pode só ter 2. Então, existe aquela mulher que tem ovário policístico, né, que tem cistos no ovário, que não tem disfunção hormonal, mas que tem um ciclo irregular. E ela também é caracterizada como síndrome do ovário policístico, tá? Então, não precisa ter tudo para você ser diagnosticada ou ali encarada como uma questão de SOP, tá bom? A testosterona total, né, que é o que também é avaliado através do exame de sangue. E uma outra novidade que talvez nem todo mundo aqui saiba, a vitamina D é uma das principais carências de micronutrientes das mulheres com síndrome do ovário policístico. Então, o que acontece é você ter carência de vitamina D, o que também favorece queda de cabelo, o que também favorece quebra de unha, o que também vai favorecer alterações na pele. Então, a vitamina D é um exame também caro, que muito médico negligencia. Alguns convênios não estão cobrindo e as pessoas acabam não sabendo que tem carência de vitamina D porque o exame não foi feito, tá? Fiquem atentas com relação a isso e exijam aí dos seus médicos que acompanham vocês que façam os exames e que seja feito, então, um diagnóstico completo, tá bom? Passo 4. Pessoal identificando, né, os fenótipos, colocando aqui no chat para mim. Passo 4. Entenda que não há cura. Então, gente, é ilusão você achar que a síndrome do ovário policístico pode ser curada
ainda mais com o uso de anticoncepcional, com o uso de antidiabéticos, né, como glifage, metformina, Victoza. Todos esses remédios, eles não causam a cura da SOP, eles causam o controle dos sintomas. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que o seu sintoma é o ciclo menstrual irregular, ao usar o anticoncepcional, ele vai regular seu ciclo, né? Você vai menstruar a cada 28 ou 30 dias. Se você é uma pessoa que tem resistência à insulina, e isso acaba fazendo com que, por consequência, você tenha as manchas, por exemplo, no corpo, né? No cotovelo, nuca, pescoço, a diminuição da insulina vai ser beneficiada, né? Vai te beneficiar nesse aspecto através do uso de um antidiabético. Se você tem queda de cabelo e usa espirolactona, a espirolactona é um composto, é um medicamento que diminui a recepção, né, da testosterona no couro cabeludo, o que faz com que o nosso cabelo cresça. Então, se você usar a espirolactona, sim, vai melhorar o seu cabelo. Só que nada disso vai lá na raiz do problema, que é a disfunção hormonal, que é a dificuldade da insulina, que é a resistência à insulina, que é a falta de energia dentro da célula, que é o maior acúmulo de energia, né, nos tecidos adiposos. Então, entendam que, infelizmente, não existe uma cura. Eu adoraria vir aqui e falar, olha, meninas, eu tenho a cura da síndrome do ovário policístico. Mas não tem. Agora, a boa notícia é que a síndrome não pode ser curada, mas ela pode ser controlada. Então, se vocês aprenderem o que faz bem e o que faz mal, se vocês tiverem consciência, saberem qual é o tipo de alimentação e qual é o tipo de comportamento que ajuda no controle da síndrome do ovário policístico, vocês podem ficar por anos e até a vida toda sem manifestar os seus problemas, os seus sintomas. Então, você pode, através da alimentação e da atividade física, ter o controle hormonal e, pelo controle hormonal, se ver livre de todos os sintomas, que eu acho que é o que todo mundo aqui veio buscar, né? Quem veio buscar isso, coloca eu aqui nos comentários para mim. Coloca no chat, eu, Carol! Vamos lá, o pessoal tá animado, tem bastante gente participando, eu tô muito feliz. Passo 5. Sabe o que você deve comer e o que você não deve comer para controlar a SOP. Gente, não é novidade, acho que para quase ninguém que está me assistindo aqui, que o controle dos carboidratos é imprescindível para o controle da síndrome do ovário policístico, né? Que é muito importante você ter o controle da SOP através da alimentação restrita em carboidrato. Só que não é qualquer low carb que resolve. Para um correto tratamento, para um eficiente tratamento da síndrome do ovário policístico, a alimentação ela deve ser saudável, ela deve ser balanceada, ela deve sim ser baixa na ingestão de carboidratos, mas isso não basta. Por quê? A gente não faz uma dieta low carb, a gente não faz uma dieta restrita em carboidratos simplesmente para perder peso, ao contrário de muita gente, né? Quem não tem síndrome do ovário policístico, homens, por exemplo, que querem perder peso, se usam do benefício de restringir carboidrato com o objetivo de perder peso e tá tudo bem com eles. Só que para quem tem síndrome do ovário policístico, não adianta só cortar os carboidratos da dieta e acabar substituindo esses carboidratos por alimentos pouco saudáveis, como alimentos processados, ultraprocessados, embutidos, industrializados. Acaba sendo um comportamento muito comum, né, das pessoas, porque na restrição do carboidrato, elas acabam indo para um lado de uma dieta muito rica em gordura, muito rica em proteína, mas não olham para a qualidade dessa proteína, não olham para a qualidade dessa gordura. E isso acaba não melhorando os sintomas da síndrome do ovário policístico. Então, o que é importante, né, a gente reduzir no dia a dia para ter o controle hormonal? Os carboidratos refinados, que são os carboidratos, né, ricos em açúcar, feitos com farinha branca, aqueles alimentos que têm o índice glicêmico maior. O que é o índice glicêmico? É a velocidade de absorção do carboidrato. Então, lembra que eu falei para vocês agora há pouco, quando eu estava explicando a história da insulina ser o nosso táxi, que alguns carboidratos, eles chegam rápido na nossa corrente sanguínea. Então, se você consumir, por exemplo, um único tipo de alimento rico em um único tipo de carboidrato, o nosso corpo vai ter uma facilidade muito grande de fazer a absorção desse carboidrato. E a consequência disso é que ele vai ser gerado em forma de energia, ele vai ser transformado em energia, em glicose ou em açúcar na nossa corrente sanguínea de uma forma extremamente rápida. Por que isso é ruim? Porque toda vez que você consome muito carboidrato, ou um carboidrato simples, um carboidrato refinado, que chega rápido na nossa corrente sanguínea, o nosso corpo precisa liberar muita insulina para fazer esse transporte, né? Para fazer o transporte dessa glicose para dentro da célula para gerar energia.
Então, carboidratos refinados, carboidratos como a tapioca, como o pão branco, carboidratos, né, que são facilmente absorvidos, acabam desempenhando um papel maior na nossa insulina, acabam fazendo com que a gente produza mais insulina do que seria o ideal. E aí, mais insulina, mais acúmulo de gordura e menos energia dentro da célula. Ou seja, isso tem um outro porém, né, que muita mulher com síndrome do ovário policístico relata, que é a vontade do doce, que é a vontade do pão, que é a vontade do carboidrato. Por que na síndrome do ovário policístico a gente tem tanta vontade do carboidrato? Seja o carboidrato doce, seja o carboidrato salgado. Porque tem mulher que realmente tem muito mais vontade de carboidrato doce, né? Então tem muito mais aptidão pelo paladar doce. Então essa mulher acaba preferindo uma sobremesa, acaba preferindo algo doce. Outras mulheres, não. Outras mulheres têm o paladar mais pro salgado. Então elas preferem o pão, preferem uma massa, uma lasanha, uma pizza. Mas no fundo, gente, é tudo carboidrato. É o seu corpo pedindo, precisando de energia. Porque a energia não está chegando onde deveria chegar, que é dentro da célula, para você ter mais disposição, para você ter um gasto calórico maior. Então, não basta só diminuir os carboidratos. Você tem que diminuir os carboidratos simples, os carboidratos refinados, e tomar muito cuidado na hora de montar a sua dieta para que você consuma os carboidratos sempre junto com uma proteína ou com uma gordura. Então, o carboidrato ele nunca pode estar sozinho na refeição. Um erro que muita paciente minha comete. No meio da tarde, comer uma fruta. Mas, Carol, fruta é ruim? Não, fruta não é ruim. Fruta não é proibida para quem tem síndrome do ovário policístico. Só que a fruta sozinha desempenha um pico de insulina. Por quê? Ela é, na sua prioridade, carboidrato. A maior composição da fruta vem do carboidrato e muito pouco é proteína e gordura. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai ter um pico de insulina, vai acumular gordura, vai ficar sem energia com mais vontade de comer logo em seguida. Então, junto dessa fruta, consuma o quê? Ou uma proteína ou uma gordura saudável. Então, qual que seria uma indicação, por exemplo, para um lanche intermediário no meio da manhã ou no meio da tarde? Uma fruta junto, por exemplo, com uma castanha. Ou uma fruta junto com um iogurte, que é fonte importante de proteína. Um pão integral com frango desfiado ou com atum, que são fontes de proteína importante, que diminuem a absorção do carboidrato que está no pão. Então, brincar, né, de combinar os alimentos, saber fazer boas combinações, é imprescindível para o controle da insulina, que, por consequência, vai ajudar no controle, então, da síndrome do ovário policístico, tá bom? Carboidrato que está presente em alimentos de origem vegetal, como raízes, tubérculos, carboidratos de absorção lenta, carboidratos integrais, eles são permitidos, assim como a proteína presente, né, tanto nos animais como nos seus derivados e também nos vegetais. Então, tem um problema você ser vegetariana ou ser vegana? De forma alguma. O problema é você não ter o consumo eficiente da proteína. Então, tanto numa dieta vegetariana como vegana, a gente consegue chegar na nossa necessidade nutricional de proteína por dia sem dificuldade, controlando, então, o consumo do seu carboidrato. E as gorduras, que é o que mais confunde as pessoas, é em relação ao tipo de gordura. Muita mulher, quando vai fazer uma dieta low carb, uma dieta cetogênica para melhorar a resistência à insulina, acaba consumindo muita carne com gordura, acaba consumindo muita gordura de qualidade ruim, né, gordura saturada. Isso é ruim para o ovário policístico, porque a maior parte das mulheres com síndrome do ovário policístico também tem algum grau de esteatose hepática, que é acúmulo de gordura no fígado. Então, olha só, né, você acaba reduzindo o carboidrato, porque gera, né, o pico de insulina. A gente sabe também que o excesso de carboidrato causa esteatose hepática, né, é acumulado em forma de gordura nos nossos órgãos, só que você acaba optando por uma gordura errada, uma gordura processada, ultraprocessada, bacon, gordura saturada. Esse tipo de gordura em excesso não vai te fazer bem. Qual que é a gordura que tem que estar presente na dieta para síndrome do ovário policístico? Aquela de origem vegetal, presentes naturalmente nos alimentos, como azeite de oliva extra virgem, óleo de coco, castanhas, amêndoas, o próprio coco, o abacate, né? Frutas que trazem aí na sua composição também uma quantidade grande de gordura boa. E essa é a dieta low carb que realmente ajuda na síndrome do ovário policístico. Então tomem cuidado, meninas, para não saírem por aí fazendo qualquer tipo de low carb, né? Um tempo atrás, antes de eu fazer a primeira aula sobre o assunto, eu passei uma situação super desagradável em um dos grupos que eu fazia parte,
Porque, como eu falei no começo, eu tenho síndrome do ovário policístico. Então, eu estou presente em vários grupos do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, porque eu sou portadora, né? Porque eu gosto de ter contato com mulheres que também têm a SOP, eu gosto de ajudar, eu gosto de tirar dúvida, mas eu tô neles porque eu fui diagnosticada com SOP há muitos anos e eu tô ali como também uma usuária, digamos assim, do grupo. E aí uma das meninas, uma das mulheres que participa do grupo, postou uma dieta de um endocrinologista. Segundo ela, o endócrino tinha passado para ela essa dieta. E a dieta tinha mortadela, tinha salame, tinha bacon, tinha várias fontes de gordura saturada, processada, tinha presunto, peito de peru. Gente, alguém aqui acha que peito de peru é saudável? Peito de peru não é saudável. Se alguém acha que peito de peru é saudável, coloca aqui para mim que acha. Porque o peito de peru, gente, ele é um embutido riquíssimo em glutamato monossódico, é o principal conservante do peito de peru, e ele está extremamente relacionado à inflamação celular. Então, o aumento do consumo desse glutamato causa uma inflamação celular que dificulta a queima de gordura, além de causar o aumento da pressão, porque é rico em sódio. Então, gente, embutidos de forma geral, mesmo que sejam fontes de proteína muito mais do que carboidrato, eles não devem estar presentes na dieta para síndrome do ovário policístico. A dieta para SOP é uma dieta pobre em carboidrato, mas pobre também em todo e qualquer tipo de industrializado. A gente usa uma regrinha, né, muito boa lá no consultório com as meninas que passam comigo, que é desembalar menos e descascar mais. Quanto mais natural for a sua alimentação, quanto mais da natureza vier o alimento, mais benefício você vai ter, mais antioxidantes você vai ter e, com certeza, mais benefícios da dieta você vai ter para o controle da SOP. Tá bom? Eu vou passar rapidinho esses slides porque eu acabei adiantando o assunto. O passo 7 é entender por que os medicamentos não curam a SOP. E a gente acabou falando disso também no começo. Por que os medicamentos não curam a SOP? Porque a síndrome do ovário policístico ela tem causa multifatorial. Várias alterações ocorrem para você ser diagnosticada com a síndrome do ovário policístico. Você acaba tendo várias disfunções hormonais, várias alterações metabólicas para ser instalada, então, uma síndrome, como o próprio nome diz, é uma síndrome, não é uma causa única. Então, quando se trata de uma síndrome, a gente não consegue tratar uma única coisa, a gente não consegue tratar um único eixo, a gente tem que tratar tudo ali que é problemático, tudo ali que não está funcionando direitinho. Na síndrome do ovário policístico, a insulina acaba sendo o primeiro ponto, acaba sendo, na verdade, a primeira dificuldade ali da pessoa. Só que esse aumento da insulina vai gerar também o aumento da testosterona. O aumento da testosterona vai causar outros prejuízos, né? Vai causar outros problemas ali na rotina da pessoa, na saúde da pessoa. E se você toma um anticoncepcional, ele não vai tratar a sua insulina, ele vai tratar o seu ciclo regular. Se você toma o glifage, a metformina, o Victoza, você está tratando o quê? Só a resistência à insulina, você não está tratando todo o restante. Se você consome, por exemplo, né, toma a espirolactona, você está usando o quê? A diminuição da testosterona no seu bulbo capilar, né, no seu couro cabeludo. Mas você não está causando a diminuição da testosterona que está lá no seu sangue. Então, os sintomas, eles vão ser controlados. Mas a síndrome mesmo, o problema não. E como controlar o problema, então? Através da alimentação, da prática de atividade física e da perda de peso. E aí muita gente fala, mas Carol, eu não tenho excesso de peso. Eu tenho síndrome do ovário policístico, mas eu tenho peso normal. Quantas pessoas já falaram isso para vocês? Para mim, muitas. Só que a gente esquece que existe uma pessoinha, né, chamada falsa magra, que é aquela pessoa que é esteticamente magra, tem o peso super adequado para a altura, mas tem o percentual de gordura alto. O que significa? Que essa pessoa tem baixa massa muscular, o peso magro dela é pequeno e ela tem muita gordura. Ela tem um excesso de gordura corporal, o percentual de gordura dela é alto. Qual que vai ser a consequência disso? A mesma resistência à insulina da pessoa com excesso de peso. Então, existe sim, pode existir, e é muito comum mulheres que não têm problema de excesso de peso terem problemas hormonais em decorrência da síndrome do ovário policístico, tá bom? Então, fiquem muito atentas a isso. E, chegando aqui no último passo, mas eu acho que o mais importante de todos, é você mudar o que pode ser mudado, aceitar o que não pode e ter sabedoria suficiente para você distinguir um caso do outro. Ou seja, você saber distinguir o que pode ser mudado, o que está nas suas mãos,
o que depende de você, o que você pode fazer para melhorar a sua situação e aquilo que infelizmente não pode ser mudado. Por exemplo, tem mulheres com síndrome do ovário policístico que elas já têm diabetes. Ela não pode mudar esse quadro, isso não pode ser alterado, mas várias outras coisas podem ser mudadas. Existem mulheres que já tiveram que fazer a cirurgia de retirada do útero ou de alguma parte ali do sistema reprodutor. E isso não pode ser mudado. Mas e todo o restante? Todo o restante pode. Tem muita mulher que já perdeu muito cabelo, né? Que já tem o couro cabeludo bem ralinho. Pode ser que você não consiga voltar a ter muito cabelo, mas você pode melhorar. Então, a gente ter, né, a sabedoria suficiente para aceitar as coisas que a gente não consegue mudar, as coisas que a gente não consegue controlar, mas ter a força, a garra e o conhecimento suficiente para mudar o que pode ser mudado. Essa sabedoria que eu falo aqui nada mais é do que o conhecimento, né? Vocês conhecerem o que é a síndrome do ovário policístico, o que a alimentação interfere nisso, como se alimentar de forma a se beneficiar da alimentação e da atividade física para controlar esses sintomas, quais são os sintomas que podem ter esse controle, como que vai ser a sua vida sem esses sintomas, né? Então, ter conhecimento. Se munir de conhecimento e não deixar nenhum médico fazer com que vocês consumam medicamentos, que vocês alimentem a indústria farmacêutica de coisas que não vão te beneficiar, né? De coisas que não vão te tratar, consumindo medicamentos que às vezes fazem muito mais mal do que bem. Quantos estudos existem já que comprovam quanto o anticoncepcional faz mal, como ele aumenta as chances de câncer, como ele aumenta as chances de trombose, como eles aumentam a quantidade de varizes. Vários estudos comprovam isso, não é um achismo, é comprovado. E ainda assim, o médico fala que o anticoncepcional pode tratar a SOP. Não, não pode. Hoje mesmo eu recebi um WhatsApp de uma paciente minha, bem antiga, ela até trabalhou no consultório um tempo, e ela falou, Carol, eu quero muito assistir sua aula hoje e tal. Eu falei, nossa, mas você tem SOP? Eu não sabia, eu atendi ela por muito tempo. Ela falou assim, eu tenho. Eu falei assim, minha nossa, ou eu não sabia disso, ou eu esqueci, mas eu não lembro de fazer uma dieta para você para síndrome do ovário policístico. E ela falou, Carol, é que eu fui diagnosticada quando eu era muito nova, tomei anticoncepcional por anos, eu achei que estava curada. Então, assim, quantas pessoas, né, tomam anticoncepcional, tomam antidiabéticos, tomam aí uma série de medicamentos achando que estão fazendo bem, que estão curando, que estão controlando a síndrome, quando na verdade estão só mascarando os sintomas. Como que essa minha paciente, minha ex-paciente, descobriu que ela estava errada? Porque provavelmente, né, agora ela já está casada, parou o anticoncepcional no ano passado, ela quer ser mãe, ela quer engravidar, e agora ela descobriu que o ciclo menstrual dela não vem desde janeiro. Então, faz 5 meses que ela não menstrua. Ela tá com dificuldade, ela tá com sintomas. Eu não sei se ela tá assistindo. Já passou vários nomes parecidos com o dela aqui. E não aparece para mim sobrenome da pessoa. Mas se ela estiver assistindo, ela vai saber que é ela. E assim, o caso dela não é isolado. Eu recebi mais de 100 mensagens parecidas com a dela por causa de um anúncio que eu fiz, né, no Facebook esses dias. Eu fiz um post, na verdade, coloquei lá o desenho de um útero e eu escrevi: você foi diagnosticada com síndrome do ovário policístico entre 12 e 14 anos. O médico te falou que você precisava tomar anticoncepcional para controlar a síndrome. Você começou a usar o anticoncepcional. Depois disso, seu cabelo melhorou, as espinhas foram secando, a menina se tornou mulher. Na fase adulta, você não sofreu, você não tinha os sintomas, os pelos diminuíram, os pelos sumiram, você fez um tratamento que acabou com os pelos. E aí chegou o momento de você se tornar mãe e você descobriu que você não foi curada, você só foi enganada durante todo esse tempo. E é o que infelizmente tem acontecido, e é infelizmente o que as pessoas têm relatado para mim. Depois desse post, ele é um pouquinho mais longo, tem um pouco mais de detalhes, mas depois desse post, dezenas de meninas me escreveram, dezenas de mulheres me escreveram, dizendo que eu contei a história delas. E na verdade eu contei a minha história, né? A minha história só mudou o final, porque eu acabei tratando realmente a síndrome do ovário policístico através do que eu comia por 1 ou 2 anos antes de eu tentar engravidar e antes de eu ter a minha primeira filha. Então só mudou o final. Mas até o penúltimo parágrafo ali era a minha história. E é a história de muitas que estão aqui me assistindo, eu tenho certeza disso. Recapitulando, então, vocês aprenderam aqui, a gente já está encerrando, tá, meninas? Recapitulando, a gente tem aqui os 8 passos, né, que vocês precisam seguir para se verem livres aí da SOP, da síndrome do ovário policístico.
O primeiro é saber o que é a síndrome do ovário policístico. O segundo é descobrir qual é o fenótipo. Acho que agora ficou mais claro, né? Todo mundo consegue saber com mais clareza qual é o fenótipo, porque, né, a exclusão de um dos sintomas não exclui a SOP. Você já sabe quais são os exames que você tem que exigir, né? Que você tem que exigir do seu médico para ter um diagnóstico mais preciso. Você já sabe que não há cura para a síndrome do ovário policístico, mas que você pode controlar, você pode tratar, e isso está nas suas mãos. Você já sabe o que deve e o que não deve comer para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Você já sabe que não é qualquer low carb que resolve ou que controla, e que a gente tem que fugir dos alimentos processados e industrializados. E você já entende o real papel do medicamento no controle da SOP. Eu não quero, obviamente, que ninguém saia da aula falando que parou de usar medicamento porque assistiu minha aula, tá? O objetivo dessa aula não é isso. O objetivo dessa aula é alertar vocês, é munir vocês de informação para vocês chegarem na segunda, na terça, na quinta ou na sexta-feira no seu médico e falar, olha, eu sei o que eu tenho, eu sei identificar o que é a síndrome do ovário policístico, eu sei quais são os sintomas e eu sei que eu preciso fazer esse exame e eu quero que você peça esse exame para mim. E eu acho que eu falei lá no comecinho, talvez nem todo mundo estava aqui, não é o ginecologista que trata a síndrome do ovário policístico, é o endocrinologista. Então, o primeiro passo aí é você procurar um endocrinologista humanitário, um endocrinologista bom, que saiba o que fala, né, e que não queira aí só empurrar medicamentos para o controle da insulina e para perda de peso, certo? Gente, quem sabe o que é isso? Coloca aqui para mim no chat. O que você acha que é isso? Vamos ver se alguém adivinha. O pessoal está falando da insulina, chá de inhame. Pessoal, chá de inhame ajuda sim, tá? Tem vários benefícios. Depois eu posso passar um textinho para vocês sobre isso, tá? Eu quero saber se alguém sabe aqui o que é essa imagem que está aqui na tela para vocês. Vamos ver se alguém adivinha. O que é isso? Não é uma cabeça. Não é uma cabeça. O que é isso? Quero ver. Gente, tem mais de 200 pessoas na sala. Não é possível que ninguém saiba o que é isso. Vamos lá. Um iceberg. Muito bem. Isso é um iceberg. E por que vocês estão aqui com uma imagem de um iceberg na tela? Porque, gente, eu fiquei aqui 1h10 falando com vocês. Claro que né, existiu ali o comecinho mais tumultuado, o problema do áudio e tal, mas eu estou há pelo menos, no mínimo, 1 hora aqui falando com vocês sobre o que é a síndrome do ovário policístico, como tratar os alimentos. Só que a realidade, eu não posso me omitir com relação a isso, é que eu falei só a pontinha do iceberg para vocês. Porque a síndrome do ovário policístico é como tudo isso que está aqui embaixo da água. Né? A síndrome do ovário policístico é um conjunto complexo de alterações hormonais que deve ser tratado de uma forma ampla. Né? É uma síndrome que merece atenção, que merece cuidado, que merece especificidade. Então, eu preciso tratar especificamente cada uma das alterações. Eu preciso identificar nos exames quais são essas alterações, saber como melhorá-las. E isso é muito gigante, isso é muito grande. Eu estou há pelo menos 2 anos estudando síndrome do ovário policístico e nunca acaba, né? É sempre um estudo novo, é sempre algo novo acontecendo, é sempre uma informação nova. Então, não tem como dizer para vocês que em uma aula eu vou conseguir passar todo o meu conhecimento, né? Que eu vou conseguir passar ali tudo o que vocês precisam saber para vocês controlarem, então, a síndrome do ovário policístico. E então, eu decidi criar o Revolução Hormonal, né? Quem me dá permissão para eu contar um pouquinho aqui do Revolução Hormonal? Coloca eu nos comentários. Quero ver quem autoriza, quem para vocês aí tá tudo bem eu falar um pouquinho do Revolução Hormonal. Vamos lá, Paty, Carol, Flávia, Thaís, Pri, Nara, Ayla, Jana, Giovânia. Que legal, gente. Obrigada, Pamela. Thaís. Que legal, gente. Obrigada aí pela permissão. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho do Revolução Hormonal, tá?
Por que que eu resolvi, então, criar o Revolução Hormonal? Eu preciso até tomar cuidado para não me emocionar quando eu falo isso. Mês passado, eu lancei, né, para o mundo um produto chamado Gestar Clube. E a ideia do Gestar Clube era cuidar das meninas, das mulheres que querem engravidar, cuidar das gestantes e cuidar das mães, né, da dieta, do que elas podem fazer no dia a dia para melhorar a qualidade de vida, passar conhecimento sobre o que ajuda e o que atrapalha na parte, né, nutricional em relação à saúde dela e do bebê e tudo mais. E foi uma surpresa muito grande. Mais de 60% da minha turma do Gestar Clube ser de mulheres com síndrome do ovário policístico. Mulheres que querem, né, especificamente engravidar e que têm síndrome do ovário policístico. E aí eu comecei a ter contato cada vez mais com essas mulheres. Eu comecei a mandar mensagem no WhatsApp, eu comecei a responder o meu inbox na página do Face, eu comecei a responder minha página no Instagram, eu comecei a fazer bastante post, a fazer bastante live sobre o assunto. E eu recebi muito carinho, eu recebi muito conforto dessas mulheres, eu recebi muita, enfim, né, muita demonstração de afeto por eu estar ajudando elas a entender o problema e principalmente por ouvir o problema delas. Né? Acabou sendo uma coisa assim de um impacto muito grande pessoal meu. E eu decidi que eu não quero que mais ninguém sofra o que eu sofri. Eu não quero que mais ninguém entre num consultório de um médico e escute que anticoncepcional trata SOP. Eu não quero nunca mais receber uma paciente no meu consultório que fez fertilização ou que fez inseminação e perdeu o bebê. Por quê? Porque se a sua testosterona está alta, não adianta você estimular a ovulação, não adianta você fazer FIV, não adianta você fazer inseminação. Você não vai conseguir fazer com que o feto se desenvolva com seus hormônios desregulados. E ainda assim os médicos continuam vendendo FIV, continuam vendendo inseminação, continuam vendendo medicamento. A indústria farmacêutica continua falando mais alto do que a saúde e que o amor das pessoas, pela profissão que elas escolheram. E aí isso começou a me incomodar muito. E dói em mim ver mulheres sofrendo por conta disso. E às vezes serem casos simples, sabe? Serem casos onde 3 meses de dieta resolve a questão. 3 meses de conhecimento e de dedicação do profissional muda a vida daquela pessoa. Tanto que uma das meninas do Gestar, que começou no dia 2 de abril, faz 1 mês e 20 dias, ela tá grávida. Em 1 mês e 20 dias de dieta. Eu mudei a vida dessa pessoa. Então eu resolvi fazer um produto, resolvi fazer um curso, resolvi fazer um produto que fale só de síndrome do ovário policístico. Porque eu sei que tem muita mulher que tem síndrome do ovário policístico e não quer engravidar. E mesmo aquelas que querem, de repente não querem agora, né? Querem um pouquinho mais para frente. E o Revolução Hormonal, então, nasceu com esse objetivo, de ajudar cada vez mais pessoas, de fazer o conhecimento chegar a cada vez mais pessoas e impedir que essas pessoas passem por todo o sofrimento que eu passei quando eu recebi meu diagnóstico, impedir que essas pessoas sofram abortos por não terem aí o conhecimento necessário, por não terem subsídio de conhecimento para conseguirem serem, né, mais condizentes aí com o tratamento que elas precisam receber. O que é, então, revolução hormonal? O revolução hormonal, ai gente, desculpa, é que eu realmente me emociono quando eu falo isso. O produto é um produto online, em forma de videoaulas, porque eu também não consigo atender o Brasil inteiro, o mundo todo, né, me locomovendo entre as cidades. Então, eu resolvi fazer online também para ajudar o maior número de pessoas em torno do mundo. Portugal, por exemplo, é um país super pobre em conhecimento de síndrome do ovário policístico. Lá os médicos tratam como se fosse uma coisa banal, como se fosse uma coisa sem solução, como se fosse uma coisa que não merece cuidado. Então, eu resolvi fazer também o Revolução Hormonal Digital online para conseguir ajudar o maior número de pessoas. Ele é um produto com videoaulas, né, que as mulheres destinado às mulheres que querem, então, se livrar dos sintomas da síndrome do ovário policístico de forma natural, sem depender de remédios, sem depender de hormônio, sendo mais conscientes do que elas devem e do que elas não devem fazer e dando adeus, então, aos sintomas que incomodam a gente demais.
O Revolução Hormonal ele é entregue através de vídeos, né? Vídeos aulas de 15 a 20 minutos. São 8 módulos de curso. Eu já vou falar módulo a módulo para vocês aqui. E as mulheres que estiverem no Revolução Hormonal podem assistir as aulas de onde elas estiverem. Então, você pode tanto assistir como só ouvir, independente de onde você estiver. Né? Hoje em dia é o benefício de ter internet, né? Que consegue conectar pessoas do mundo inteiro. O objetivo é dizer adeus, então, ao excesso de pelo no rosto, no corpo, acne, queda de cabelo, couro cabeludo aparecendo, excesso de peso, cansaço, vontade de doce, vontade de massa, indisposição, remédios que fazem mais mal do que bem. Então, esse é o principal benefício do Revolução Hormonal, é trazer de novo para vocês aquilo que vocês tinham antes de descobrir, então, a SOP. Para quem é? Para mulheres com síndrome do ovário policístico que não querem mais ter que conviver com sintomas, querendo ou não engravidar, tá? E para quem não é? Para as mulheres na menopausa, que sofrem também com a parte hormonal, que sofrem também os sintomas da menopausa, mas que não é por conta da síndrome do ovário policístico, é por uma outra razão. Não é para endometriose, tá? Então, a menos que você tenha endometriose e síndrome do ovário policístico, o Revolução Hormonal não é para você. E outras questões que dificultam ou impedem a reprodução feminina, tá? Existem várias outras doenças e patologias que realmente dificultam a mulher engravidar. E no Revolução Hormonal a gente não vai falar disso, a gente vai falar só de síndrome do ovário policístico. É a sua nutricionista, eu, que fiquei linda na foto, quando e onde você estiver, sempre que você precisar, sempre que você quiser tirar uma dúvida, sempre que você quiser falar alguma coisa, sempre que você quiser desabafar e sempre que você quiser contar para mim que você está grávida, né? Se esse for o seu objetivo. Eu coloquei aqui alguns depoimentos. Obviamente, eu pedi para essas pessoas, né, deixarem eu colocar aqui. E eu quero que vocês me deem esse tipo de depoimento daqui a um mês, né? Eu não sei se as meninas estão aí, mas a Catiane, a Suelen, a Gisele, elas estão aqui. Se vocês estiverem, meninas, se pronunciem aqui no chat. São meninas que estão no produto anterior, né? E que trouxeram esse tipo de depoimento lindo aqui, né? Dizendo que descobriram, que estão mais esclarecidas, que estão mais cientes, mais conscientes do que elas devem fazer para controlar a SOP. Dizendo que elas em menos de um mês notaram mudanças, que conseguiram perder peso, que conseguiram ter a melhora dos sintomas como acne, queda de cabelo, pele oleosa, que não são mais dependentes do doce, que hoje acordam com energia, que conseguem acordar e ir para academia. Então aqui só tem assim coisas maravilhosas, né, acontecendo com as meninas que estão participando aí da primeira turma. Coloquei aqui para vocês, depois no slide vocês vão receber, tá? Eu não sei se daí vocês conseguem ver direitinho, eu não sei como é que fica a imagem. Se vocês estiverem assistindo no celular, vai ficar bem pequenininho, mas depois vocês podem ler com calma, tá? Eu não coloquei aqui o depoimento da paciente que falou que engravidou, porque ela está esperando um pouco mais de tempo para poder contar para o grupo, mas aconteceu. Depoimento aqui de uma das pacientes que perdeu 4,6 kg em um mês, e era uma paciente que há anos estava lutando contra o excesso de peso, que há anos estava tentando perder peso para controlar os sintomas da síndrome do ovário policístico. E aí, com menos de um mês, ela me mandou esse depoimento lindo, dizendo que em 30 dias ela perdeu esses 4,6 kg. Então, realmente fez muita diferença para ela, né? Para ela e para outras meninas. Os módulos. Quem está curioso para saber os módulos, coloca aqui para mim. O módulo 1, eu vou falar sobre as 10 verdades da SOP que ninguém te conta, né? E para você saber exatamente o que deve ser feito para melhorar os sintomas dessa síndrome. Por que a SOP não tem cura e como você vai controlar o problema de forma a esquecer que ele existe. Então, quais são ali o passo a passo dos comportamentos que devem mudar, quais são ali o passo a passo do que você precisa fazer para ter o controle da síndrome do ovário policístico. No módulo 2, a gente fala como remediar isso e quais são os alimentos funcionais que ajudam você no dia a dia para você ter o controle da SOP e dos seus sintomas, os exames que devem ser realizados para o diagnóstico. E aí eu até tinha colocado na palestra, né, na aula, mas eu acabei tirando porque estava muito conteúdo, estava muito pesado, né, muito demorado. Mas quais são os exames, quais são as alterações esperadas e como mudar a sua rotina e a sua alimentação dependendo da alteração que for dada. Nutrição para os hormônios, né? Então, o prato que manda no seu corpo, qual é realmente a refeição que vai te ajudar a controlar, então, aí os seus sintomas e essa síndrome. Cabelo de Rapunzel,
Quem não quer ter, né, um cabelo lindo que cresce o tempo todo e que nunca cai? Falo também sobre as técnicas para redução de peso de uma forma simples e prática. Então, quem precisa reduzir peso ou quem não precisa de reduzir peso, mas precisa reduzir gordura. Como combater o acne em 2 passos. Gente, são 2 passos, são 2 coisinhas que você tem que mudar no seu dia para você dizer adeus aí para o acne, para a espinha e tudo mais. Prebióticos, probióticos para o intestino feliz. Então, diga adeus a essa variação entre diarreia e constipação, que a maior parte dos medicamentos dá. E tenha o intestino funcionando da forma adequada, né, diariamente, sem nenhum tipo de desconforto gastrointestinal, dores, gases e tudo mais. Eu explico as dietas que ajudam na SOP. Então, além da low carb, eu também falo da high fat, da cetogênica, e em que momentos você deve fazer cada uma delas, como escolher a dieta ideal para você, como saber se essa dieta está trazendo benefício ou não, o tratamento de ouro da SOP, que é o segredo dos segredos, né? E aí só quem tiver no Revolução Hormonal é que vai saber. Adeus aos pelos no rosto, né? Então, como fazer um passo a passo para você conseguir realmente se livrar desse sintoma que tanto incomoda a gente, que causa tanto desconforto, tanta vergonha, né? Tanta timidez. Programação metabólica, que é super importante para quem quer engravidar em breve. Melatonina e a saúde do ovário, então como que esse suplemento pode ajudar você a ovular e ter mais saúde ovariana. Depressão e ansiedade, né? Muitas mulheres com síndrome do ovário policístico sofrem de depressão, síndrome do pânico. Como que você pode manter tudo isso longe de você através do que você come e das atividades que você faz. No módulo 5, a gente fala de cansaço, e eu te dou três dicas essenciais para você fugir para sempre desse cansaço e ter aí uma disposição de menina. Bebida alcoólica, né? E a verdade que ninguém te conta, a bebida alcoólica pode ajudar no controle da síndrome do ovário policístico. Você só precisa saber qual é a bebida adequada e em que momento utilizar ela. Eu falo de suplementos como melatonina, Q10, DHEA, que são, né, os suplementos que melhor desempenham papel na síndrome do ovário policístico e na sua melhora. Quando o anticoncepcional emagrece, existe essa situação, né? Tem mulheres que quando param de usar o anticoncepcional, elas acabam ganhando peso. E como a gente pode controlar isso de uma forma natural sem uso dos hormônios? Eu também falo dos fitoterápicos que ajudam a síndrome do ovário policístico, como induzir a ovulação de forma natural. Eu vi que tem muita mulher aqui me assistindo, né? Que pensa, que quer, que deseja ser mamãe. E a gente vai falar como induzir a ovulação, né, de forma natural, sem uso de medicamentos e propiciando aí uma melhor saúde para você conseguir gerar esse bebê durante as 40 semanas de gestação. Como regular os hormônios através da natureza, já que os hormônios desregulados são, né, um dos fatores que mais causam aborto. Seus ciclos regulares novamente, então imagina que maravilha você saber qual é o dia que você vai menstruar, né? Você não ter que ficar o mês inteiro levando absorvente para lá e para cá. Você ter realmente uma ideia de quando sua menstruação vai vir e saber, conhecer o teu corpo. O aumento da lubrificação e do muco, que ajuda tanto na fertilidade como também na libido, né? E isso tudo de forma natural, sem uso de medicamentos. No módulo 7, a gente fala da tireoide. Então, quem tem tireoidismo de Hashimoto, hipotireoidismo, disfunções metabólicas que tornam a gente aí um pouquinho mais lenta, né, do ponto de vista metabólico, como melhorar isso. Como otimizar o cérebro dos hormônios, que é a própria tireoide, e a sinfonia perfeita, como que você conquista essa sinfonia perfeita hormonal para o teu corpo. No módulo 8 eu falo com as tentantes, então especificamente para as mulheres que querem engravidar, mas que têm síndrome do ovário policístico, eu dou dicas práticas para uma fertilidade perfeita. Como você consegue, assim como eu, ser mãe, né? Eu sou mãe de 2 bebês, tendo síndrome do ovário policístico há 16 anos. Então, se eu posso, você também pode, e eu te ensino como. E no módulo extra eu falo sobre motivação, sobre planejamento, organização, como você consegue executar a sua meta, como você consegue efetivamente mudar o seu padrão, né, de comportamento, a sua alimentação, o seu estilo de vida. Gente, quanto custa? Agora vocês devem estar perguntando, né, Carol, quanto custa para fazer parte do Revolução Hormonal? Quanto custa para entrar no curso? Eu vou disponibilizar os slides, tá, gente? Fiquem tranquilas, quem tiver no final vai poder baixar o arquivo. Então fica comigo até o final, tá acabando já. Quanto custa para você se livrar dos medicamentos e hormônios? Né? Então eu quero que você me responda, quanto isso custa para você hoje? Né? Qual que é o valor disso? Quanto custa para você hoje se ver livre da síndrome do ovário policístico? Quanto custa para você dizer adeus
a todos esses sintomas que a gente odeia e quanto custa você viver em paz com o seu corpo, com os seus hormônios, você viver em paz com você. Eu acho que isso não tem preço, né? Mas eu coloquei uma demonstração aqui bem simples e bem direta com relação ao tratamento convencional, né? Quanto custa hoje um mês de glifage, de metformina? Se for a metformina, é R$30. Se for o Victoza, é 225. E eu sei que tem muita gente aqui que começou com a metformina, mas não estava tendo resultado e precisou passar para o Victoza, que é 225 um mês de tratamento. Quanto que é o anticoncepcional? Se for o Diane, que muita gente aqui tomou, ainda toma, é R$21. Mas se for um medicamento mais avançado, como é o Clara, da Bayer, é R$42 por mês. Um mês de Aldactone, que é para ajudar no cabelo, R$29. Se for o de 50 miligramas, que é o intermediário. E o Pantogar, para ajudar no cabelo, né? Para ajudar o cabelo a crescer, R$60 por mês. Quanto que dá isso? Você vai gastar em média de 140 até R$356 em um mês de tratamento. Agora, se você, por exemplo, se incomoda com seus pelos no rosto e você quer fazer uma depilação a laser para se livrar ali do sintoma que está te incomodando, uma sessão da depilação vai ser R$300. Então, faça as contas, né? Você pode gastar aí facilmente quase R$700 em um mês de tratamento. E o tratamento não acaba nunca, né? É um tratamento que você vai ter que fazer para sempre, porque você não está controlando a síndrome, você está só mascarando os sintomas. E quando você parar com tudo isso, os sintomas vão voltar. Então, acaba sendo um custo fixo no seu orçamento. O Revolução Hormonal não vai custar nada disso. O Revolução Hormonal é o teu tratamento sem pegar trânsito, sem ter que marcar horário para falar comigo, sem ter atraso na sua agenda, sem estresse, você livre do fantasma chamado síndrome do ovário policístico, comigo, uma nutricionista do seu lado o tempo todo, para tirar todas as suas dúvidas. Olha que maravilha! E hoje, tudo isso sai apenas 12 prestações de R$48 e R$42. Não, R$48 e 42 centavos. Se você quiser pagar à vista, você paga R$497. É menos que um mês do tratamento de remédio e hormônio. Só que a diferença é que o seu tratamento não vai ser por um mês. Vai ser um tratamento que você vai poder seguir para a sua vida toda, que você vai poder fazer para sempre. E que você não vai mais depender de remédio para realizar o seu sonho de ser mãe ou para você se livrar dos sintomas que estão te incomodando. Mas, Carol, e se eu começar uma revolução hormonal e não gostar? E se eu achar que ele não foi feito para mim? E se por alguma razão eu não quiser mais fazer a parte do grupo? Não tem problema. Olha só, eu estou tirando de você a responsabilidade de decidir agora. Porque se você entrar para o Revolução Hormonal e você não gostar, você tem até 15 dias para solicitar o reembolso. Você pode assistir às aulas, você pode participar dos módulos, você pode conversar comigo, você pode tirar suas dúvidas. E se mesmo assim você achar que ele não vai te ajudar, que ele não é feito para você, tá tudo bem. É só você me mandar um e-mail, é só você ir lá no Hotmart, cancelar sua compra, e o próprio site vai fazer o cancelamento do seu cartão ou a devolução do seu dinheiro se o pagamento for feito em boleto. Então, olha que maravilha. Você pode entrar para o Revolução hoje, aproveitar todos os benefícios que eu vou te falar daqui a pouquinho, que você tem ao entrar dias para decidir se ele foi realmente feito para você ou não. E quais são os benefícios, né? Quais são os bônus para quem entrar para essa primeira turma do Revolução Hormonal? Vocês vão ganhar um e-book de receitas funcionais para a síndrome do ovário policístico. Esse e-book, ele não está sendo comercializado, ele é exclusivo para as meninas, para as mulheres que entrarem no Revolução Hormonal. Você vai ganhar uma comunidade exclusiva no Facebook, onde eu vou postar dicas sempre sobre síndrome do ovário policístico, os últimos estudos, as últimas descobertas. Você ganha um grupo de WhatsApp para tirar as dúvidas e dividir as suas experiências comigo. Hoje a gente tem 3 grupos de WhatsApp de síndrome do ovário policístico. As meninas amam. Quando está acabando, elas já estão perguntando do próximo. É muito bom. Eu acho que faz toda a diferença, né, no acompanhamento nutricional e na mudança mesmo de estilo de vida. Você vai ter aulas ao vivo como essa, como a gente teve aqui nessa plataforma exclusiva para alunos, para você tirar suas dúvidas comigo ao longo de 2 meses. Então, durante os 8 módulos do curso, você vai ter esse contato direto comigo. E você ainda vai ter direito a um game que é exclusivo. Eu nunca tinha feito game, o Revolução vai ser o primeiro a ter esse benefício, que é uma forma de você aprender brincando e, ao mesmo tempo, se motivar de maneira didática e lúdica na construção da sua mudança. Então, é realmente uma brincadeira
né, que você vai fazer brincando, mas você vai estar aprendendo, e isso pode mudar para sempre a sua vida. E tem um bônus aqui que eu não coloquei, que é só para quem se inscrever hoje, até as 23h59, sendo as 20 primeiras. Então, as 20 primeiras que se inscreverem hoje vão ganhar 1 hora de consulta comigo, exclusiva e individual. Consulta online, só eu e você, para você me falar do seu caso, para você me falar das suas dificuldades, para você ter a sua orientação. Você vai me ter ali na sua frente para você falar comigo o que você precisar e tirar todas as suas dúvidas. E ainda ter um plano, uma sugestão de cardápio específica para você, de acordo com as suas necessidades, os seus horários, o seu organismo. Olha que maravilha! É uma consulta com uma nutricionista sem você ter que investir para isso. E se você quiser se ver livre da SOP, de todos os sintomas que te acompanham, vem comigo, vem para o Revolução Hormonal. Vai ser um grande prazer fazer diferença na tua vida, como eu tenho feito aí na vida de dezenas de pessoas. Olha, eu me emocionando de novo, mas vocês já devem estar acostumados. E eu fico por aqui, então. Eu vou ficar disponível para vocês tirarem as dúvidas. Eu vou disponibilizar para vocês o link, tá? Então, calma, gente, eu vou pôr o link. O pessoal já está perguntando aqui como faz para comprar. Eu vou disponibilizar para vocês agora, tá? O link do Revolução. É só vocês clicarem, vocês vão ser direcionadas para uma página do Hotmart. O Hotmart, ele é 100% confiável, então fiquem tranquilas com relação a isso. Você pode fazer a opção que você quiser de pagamento. Então pode ser no cartão, pode ser parcelado, pode ser à vista, pode ser no boleto, a forma como for melhor para vocês. E a gente vai começar na próxima segunda-feira da outra semana, tá? Dia 4 de junho começa então a nossa revolução hormonal contra a SOP. E agora eu estou disponível para tirar as dúvidas. Eu quero que vocês me passem aí as dúvidas que vocês tiveram. Podem tirar dúvidas em relação ao que foi falado na aula, ou então dúvidas que vocês já têm. Eu vou ficar aqui cerca de meia hora para tirar as dúvidas e falar com vocês o que vocês precisarem, o que vocês tiverem necessidade, tá bom? Tô vendo que bastante gente, né, agradeceu a aula, bastante gente falou que gostou. Algumas pessoas se identificaram com um fenótipo, outras se identificaram com outro. Fico muito feliz de poder ter ajudado, de verdade. A Pri tá dizendo que eu sou muito especial, que Deus me dê em dobro tudo que eu faço por vocês. Que linda. É esse tipo de desejo, esse tipo de depoimento, né? Esse tipo de frase que eu escuto que faz eu ter a certeza que eu tô no lugar certo, que eu tô fazendo a coisa certa, que eu tô com as pessoas certas e que eu tô ali fazendo o meu melhor e que eu realmente tô... Enfim, tô na minha missão, tô no meu momento, e é isso que eu vou fazer de hoje em diante. Porque, como eu falei para vocês aqui, né? E, gente, isso não é papo de nutri, não. Esses dias eu tava no meu mastermind, lá em Brasília, vou contar uma historinha aqui rapidinho, enquanto ninguém posta dúvida. Eu tava no meu mastermind lá em Brasília, que o mastermind é um grupo de empreendedores, né? Que a gente se reúne com o objetivo de trocar informações, de um ajudar o outro, de crescer como pessoa e como profissional. E aí, a gente estava falando da nossa trajetória do último ano e tal. Nem foi numa reunião específica do grupo, foi num jantar, na verdade, que eu estava ali com os meus amigos. Meu marido estava junto. E aí um dos meus colegas falou, né? Nossa, Carol, eu acho que agora você se encontrou. Porque quando eu entrei para esse Mastermind no ano passado, eu estava desenvolvendo só produtos de emagrecimento. Já era com uma expectativa low carb, já era uma dieta funcional, já era algo pensado nesse sentido, mas era para o emagrecimento, né? Homens, mulheres, adolescentes, adultos, idosos, não tinha um público específico. Era só sobre emagrecimento. E as pessoas viam que eu não estava feliz, né? Elas perceberam que aquele produto não era a minha cara, aquele trabalho que eu estava executando, eu não me doava de alma, eu fazia, obviamente, um excelente trabalho, eu sempre gostei de atender, eu amo meu consultório, eu amo meus pacientes, mas eles perceberam que não era tudo aquilo, né? Que não era aquilo que fazia meu olho brilhar. E aí, depois disso, eu fui para o Gestar Clube, né? Eu desenvolvi o Gestar, meu olho brilhou muito, as pessoas falavam, nossa, Carol, você é outra pessoa, poxa, que legal, né? Como você tá mudada. Mas dentro de mim, assim, sabe? Quando você realmente vai lá no seu fundinho, eu falava, gente, tô feliz, eu gosto de ver gestante, mas o paciente que mais fazia o meu olho brilhar era aquela paciente que descobria que estava grávida e vinha me contar. Óbvio, eu gosto de atender todas as gestantes, todas as mamães que eu atendo,
Mas quando uma paciente minha me falava que tinha engravidado por conta do meu acompanhamento, por conta do meu tratamento, que ela tinha conseguido realizar o sonho dela de ser mãe, nossa senhora, eu tinha vontade de pegar essa pessoa no colo e levar para casa, sabe assim? E cuidar dela durante as 40 semanas. E aí, do que ficar feliz ao ver as pessoas gestantes, ao ver as grávidas e ao fazer com que elas tivessem uma gestação saudável, eu era muito mais feliz ao fazer as pessoas realizarem o sonho delas, que era engravidar. Então, claro que a gestante continua sendo um público que eu amo, é um público que eu levo no braço mesmo. Eu dou meu WhatsApp particular, elas têm contato comigo quando elas precisam. A mulher que quer engravidar me pega, assim, sabe? Me pega e me leva para casa. E aí foi quando eu comecei a relacionar isso com a SOP. E eu comecei a perceber o tamanho do sofrimento que essas pessoas tinham. E isso fez eu voltar um pouco, né, lá atrás e lembrar de como era sofrido pensar que um dia eu não ia poder ser mãe. Hoje eu sou mãe há quase 4 anos. Né? A Manu, que é a minha filha mais velha, ela vai fazer 4 anos agora no final do ano. Então, assim, há quase 4 anos eu sou mãe. E às vezes a gente esquece um pouco do que a gente passa no passado. Né? Eu esqueci, de repente, por um período, o quanto era difícil pensar que não podia ser mãe, o quanto para mim era difícil pensar que de repente aquilo não ia se tornar realidade e adotar uma hipótese, sim, mas eu queria carregar alguém no meu ventre, sabe? Eu queria ver minha barriga crescer, eu queria tirar foto grávida e tal. E por um tempo eu acho que eu esqueci o quanto isso é dolorido. E aí no início do ano, quando eu comecei a falar com muita mulher com síndrome do ovário policístico que queria engravidar, eu comecei a reviver essa dor, eu comecei a reviver esse sentimento. E eu falei, gente, eu não quero que nunca mais alguém passe por isso, porque eu tô cansada de negligência médica, tô cansada de médico pensando só em dinheiro, tô cansada de médico fazendo o paciente passar por 4, 5, 6 processos de fertilização in vitro e passar por 4, 5, 6 abortos, porque não olhou para o histórico, não olhou para trás. Tô um pouco cansada, sabe, de receber no meu consultório mulher desesperada para engravidar, porque tá com 38, 39, 40 anos e passou mais da metade da vida usando anticoncepcional. Então, imagina uma mulher que toma anticoncepcional desde os 13, 14 anos, como é o meu caso, quando chega aos 40, ela passou mais tempo usando anticoncepcional do que não usando. E isso realmente, quando a gente tem o conhecimento, quando a gente sabe o mal que isso faz, quando a gente sabe o mal que isso provoca e o sonho que isso tira da pessoa, gente, é inconformismo. Eu não consigo falar, sabe? É uma coisa que eu não consigo demonstrar. E realmente é o público que brilha o meu olho, é fazer vocês que estão aqui me assistindo, daqui um mês ou daqui 2 meses, vocês me falarem: olha, Carol, eu consegui, meu cabelo tá crescendo. Olha, Carol, que legal, eu tô sem minha pele como tá melhor. Daqui 3 meses, falar: nossa, Carol, eu perdi 8 quilos. Eu achei que isso nunca fosse capaz, mas eu consegui perder 8 quilos. Daqui 6 meses, vocês me mandarem uma mensagem dizendo que vocês vão sair do Revolução e vão passar para o Gestar porque vocês estão grávidas. Então, assim, não tem nada no mundo que pague isso. Eu fico muito grata toda vez que eu entro em contato com vocês, eu realmente me energizo. Todas as lives que eu faço de quinta-feira, que eu tenho mais contato com vocês, que eu vejo as mensagens, que vocês me escrevem, realmente não tem nada que pague isso. E se tem alguém aqui que precisa agradecer, sou eu, porque eu tive mais de 200 pessoas na aula o tempo todo. Agora algumas pessoas saíram, né, acho que, né, porque acabou o conteúdo, mas ainda assim eu tô com mais de 120 pessoas na sala, e isso para mim é gratificante demais. Eu agradeço do fundo do meu coração a oportunidade que eu tô tendo de fazer a mudança e fazer parte dessa mudança da vida de vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo para sempre. E se vocês quiserem falar alguma coisa, se vocês quiserem contar um pouquinho da história de vocês, se vocês precisarem de ajuda, gente, meu e-mail está sempre aberto, as minhas redes sociais estão sempre abertas. Eu respondo pessoalmente cada mensagem que chega para mim no Facebook. Eu respondo pessoalmente cada mensagem que chega para mim no Instagram. Eu tenho uma equipe maravilhosa que também ama vocês, para receber vocês e para falar com vocês no WhatsApp da clínica, para fazer agendamento de consulta para quem precisa. Então, sintam-se abraçadas, sintam-se acolhidas. Muito obrigada por ter ficado até o final, muito obrigada por ter feito parte desse dia, que para mim foi de muita ansiedade, eu estava bem ansiosa para entrar hoje. Desculpa no começo que o vídeo travou, que o áudio não entrava. Eu acho que no fim, né, pelo menos a maioria conseguiu ter aí a maior parte da aula.
Eu vou disponibilizar, tá, a aula depois, porque muita gente falou para mim que não ia conseguir assistir porque tem greve, né, para vários lugares, tem gente que acabou pegando muito trânsito, não chegou em casa, tem gente que estava em outro estado, precisava voar, o aeroporto está fechado. Então eu sei que hoje, né, não foi o melhor dia do mundo para a gente se reunir por quase 2 horas, mas eu vou disponibilizar para quem não conseguiu assistir. Então, se você estava no começo, perdeu algum conteúdo porque estava travando, fica tranquila porque depois eu vou disponibilizar, tá bom? Gente, eu vou ficar por aqui, eu vou colocar aqui o slide como eu prometi, tá bom? Vocês podem baixar, podem guardar com vocês. Tem alguns slides que eu acabei pulando no final, mas porque eu já fui falando do conteúdo durante a aula. Tá aí no chat, vocês podem fazer o download, tá bom? Olha lá, Amanda. Gente, Deus é muito maravilhoso. Eu não tomava anticoncepcional, mas de uns tempos para cá meus sintomas aumentaram e eu comprei um para usar, que minha endócrino passou. E eu estava esperando só minha menstruação vir para tomar, até assistir essa aula. Eu vou chorar muito hoje. Amanda, obrigada. E eu fico muito feliz de ter sido o agente de mudança da sua vida e da sua sabedoria, tá? Janaína falando, Carol, se eu tivesse conhecido antes, entendido tudo isso antes, talvez eu não tivesse perdido meu bebê e meu casamento não tinha acabado. Ai, gente, tá de arrepiar a alma isso aqui. Amanda falando que eu abri a mente dela. Carol, você fala sobre o chia amarelo e unha de gato? A Luana perguntando. Lu, o chia amarelo e unha de gato são alimentos fitoterápicos. No Revolução Hormonal tem um módulo que a gente fala bastante sobre isso, tá? Eles são ervas, né, medicinais que podem ser usadas para regular o ciclo. E muita mulher é beneficiada por elas. Então, se você estiver ingerindo certinho, eu não recomendo que seja feito uso em cápsula, eu recomendo sempre que seja feito uso da plantinha mesmo. E se você estiver usando certinho, você consegue regular o seu ciclo e aumentar a chance de você engravidar, tá? Só tem que tomar cuidado com o tipo realmente da manipulação, se você está usando em plantinha, se você está usando em cápsula, em comprimido, e fazer uso corretamente deles, tá bom? A Gesielma falou que não está conseguindo entender. Gente, vocês estão na lista das inscritas na palestra, então fiquem aí tranquilas, porque vocês vão receber, tá? A Paty falando que passou por Victosa. A Gemily falando que tem 19 anos, tem SOP desde os 15. É estudante de nutrição e sabe o quanto a alimentação é importante nesse processo, mas que ela não sabia da importância do endócrino. Faço uso de anticoncepcionais desde o começo, gasto muito com acompanhamento com o profissional e com remédio. Gente, tem muita estudante de nutrição me assistindo. Quem estiver aqui ainda e for estudante de nutrição, me dá um oi. Tem muita gente, muita mulher, né, muita menina que faz nutrição e que está na turma do Gestar. Então, esse tipo de curso, para vocês que são futuras nutris ou até que são nutricionistas, serve para vocês também, para vocês terem um pouco mais de conhecimento, para vocês conseguirem ter um pouco mais de segurança na hora da sua conduta, na hora da sua prescrição. E eu preciso de vocês, né? Eu preciso que vocês me ajudem a passar essa mensagem para frente, porque eu tenho muita vontade, eu tenho muita garra de mudar o mundo, mas eu sei que sozinha eu não consigo, né? Então, se as nutricionistas que estão me assistindo passarem a minha mensagem para frente também, vocês estão fazendo bem para essas pessoas. Então, se alguma Nutri ou alguma futura Nutri quiser fazer o curso do Revolução, vocês só vão ter a ganhar, tá? Por muito tempo, eu vi nutricionistas usarem a síndrome do ovário policístico como nada na consulta. Então, o paciente tem SOP, ok, dieta de emagrecimento. Então, o paciente tem SOP, beleza, dieta low carb. Gente, não é assim. É como o iceberg, o buraco é muito mais embaixo, você precisa ter muito mais conhecimento para isso dar certo, tá? O pessoal tá só comentando. Micropolicístico. A Ayla tá perguntando, a Ayla é do meu grupo. A Ayla tá perguntando se micropolicistos são síndrome do ovário policístico. A Ayla não é, tá? Ovário policístico ou cisto no ovário não tem absolutamente nada a ver com a síndrome do ovário policístico. A pessoa pode ter formação de cisto no ovário por N fatores, mas isso não quer dizer que necessariamente ela desenvolveu a síndrome, ou seja, que ela tem as características, os sintomas clínicos, a queda de cabelo, a espinha, a pele oleosa, tá? Isso não é sinônimo. A síndrome do ovário policístico é quando a pessoa tem um distúrbio metabólico, tem as alterações hormonais
e a consequência disso são os sintomas clínicos que ela tem, tá? Os sintomas que surgem. Certo, gente? Nenhuma dúvida mais? Eu vou fechando por aqui. Muito obrigada por vocês que ficaram até o final. Baixem os slides, tá? Baixem os slides, vejam aí o conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, me escrevam. E a gente vai se ver bastante, né, no Revolução Hormonal, ou nas redes sociais, ou no e-mail, enfim. Beijo, gente. Boa noite e muito obrigada.